Leremos hoje versículos de medo. Salmos capítulo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmos capítulo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador e não temerei. O que me podem fazer os homens? Salmos capítulo 55, versículos 4 e 5. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Salmos capítulo 55, versículo 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos capítulo 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Lamentações, capítulo 3, versículo 57. Tu te aproximastes quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Filipenses capítulo 4, versículos do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Salmos capítulo 112, versículos 6 e 7. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que os temor de Deus estejam em vocês e os livre de pecar. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime.
2 Reis, capítulo 6, versículos 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Marcos, capítulo 4, versículos do 38 ao 40. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importa que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquieta-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" João, capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Romanos, capítulo 13, versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo e da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem de suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Joel, capítulo 2, versículo 21. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Deus abençoe a todos.